Você é uma pessoa de sucesso? Você se considera uma pessoa de sucesso? Eu começo fazendo essa pergunta porque Jesus, nesse versículo aqui, ele estabelece uma ordem de valores para nós. Ele está nos mostrando que as coisas do céu, as coisas eternas, celestiais, são muito mais importantes do que as coisas terrenas dessa vida. Ele deixa claro aqui que nem o mundo inteiro, olha a expressão, nem o mundo inteiro é capaz de comprar a salvação de uma alma. Não deixa nada, nem ninguém tomar a tua atenção, porque esse é o tipo de mensagem que o inimigo não quer que você entenda. Você não tem noção da opressão que eu sofri no dia de hoje para poder estar aqui ministrando essa mensagem para você. Então aqui diz que nem o mundo inteiro, ou toda a riqueza que nele existe, não é mais importante do que a vida eterna. Tanto que a Bíblia diz que uma alma que se arrepende da sua velha vida, por exemplo, quando ela desce as águas do batismo, e ela começa então uma nova vida com Cristo, essa alma, a Bíblia diz que ela vale mais do que o mundo inteiro. Diga glória a Deus por isso. E Jesus aqui está mostrando para nós que nada na vida deve ser considerado, por mim e por você, mais valioso do que a vida eterna, do que aquilo que Deus tem preparado para nós. E é algo tremendo assim, porque a Bíblia não diz que Deus vai preparar, já está tudo pronto. Não está em andamento, está tudo pronto. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deus já preparou tudo para nós. Mas como está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Você não consegue nem imaginar. São essas coisas que Deus preparou. Ele não vai preparar, já está pronto. Preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Diga glória a Deus. Então essa promessa é para você aqui. Sabe, irmãos, o que Deus tem preparado para nós é algo assim, grandioso demais. O lar da glória, o lar celestial, é algo que nós não conseguimos nem imaginar. É algo que os nossos olhos não viram ainda. Nossos ouvidos não ouviu, não entra no nosso coração. A gente não consegue imaginar o que é isso que Deus preparou para nós aqui. Mas acontece que hoje, com grande parte da igreja, o que acontece com muitas pessoas é que elas têm olhado somente para as coisas dessa terra. Claro que você não faz parte desse número de pessoas, mas grande parte das pessoas, elas olham muito para as coisas da terra. As pessoas estão preocupadas em conquistar somente as coisas dessa vida. Muitas pessoas vêm para a igreja, por exemplo, elas vêm pensando, eu vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu estou precisando de uma bênção. Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Nossa, eu acho que eu estou precisando ir para a igreja, viu? Minha vida dá uma enrolada, está pegando fogo uma área da minha vida, como se Deus fosse bombeiro, para apagar um incêndio da pessoa. Eu estou precisando ir para a igreja para ver se a minha vida melhora, eu estou precisando de uma bênção. Eu estou precisando de um milagre numa determinada área da minha vida. Escuta o que eu quero te falar aqui já no início dessa mensagem, igreja. Nós precisamos vir para a igreja, buscar o abençoador, e não somente as bênçãos dele. As bênçãos acontecem de forma natural na nossa vida, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. A Bíblia diz isso, que quando ele está em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas, tudo que você acha que você precisa e quer, ele vai acrescentar, mas ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Deus é, aleluia, por aquilo que ele representa para nós, e não por aquilo que ele pode fazer, ou por aquilo que ele pode restaurar, por aquilo que ele pode trazer de volta. Quem está entendendo? Precisamos vir para a igreja buscar o abençoador, e não somente as suas bênçãos. Jesus está dizendo aqui nesse texto, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o principal, que é a sua alma? Do que adianta? Do que adianta você ter muito prazer nessa vida? Do que adianta você ter prazer aqui nessa terra e perder a vida eterna lá no céu? Eu falo isso com propriedade, porque durante muitos anos da minha vida eu busquei os prazeres dessa terra. Do que adianta você ter muito dinheiro, muita fama, poder,
ser reconhecido aqui nessa terra e de repente perder a aprovação e o reconhecimento de Deus quando você chegar no céu. Pense nisso, porque é bem isso que Deus está falando aqui mesmo. Jesus está dizendo aqui nesse texto que existem coisas muito mais importantes do que o que você pode ter aqui nessa terra. Não há nada nessa terra que você possa conquistar que vai trazer mais satisfação para a tua alma do que aquilo que Deus tem preparado para você. A vida eterna, as coisas do céu, o reino de Deus. Quando alguém fica focado, por exemplo, em ter sucesso nas coisas desse mundo e não consegue, sabe o que acontece? Não demora muito, logo a pessoa desanima e ela começa então a desistir da caminhada, ela sai da presença de Jesus. Você deve conhecer alguém que fez isso, que as coisas que ela queria não alcançou, não veio na hora que ela queria, do jeito que ela queria, então a pessoa sai da presença de Deus. E talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que você está sentindo um desânimo terrível na sua vida. Você está se sentindo desanimado, desanimada, só porque você ainda não é aquilo que você gostaria de ser. Você está buscando algo, mas você não encontrou isso ainda. Você está desanimado agora porque talvez você ainda não viveu tudo aquilo que você gostaria de viver. Porque você ainda talvez não tenha o resultado que você gostaria de ter. Mas escuta o que eu quero te falar aqui. Talvez você não consiga obter sucesso, sabe por quê? Numa área da sua vida. Talvez você tenha muito sucesso, mas aquele que você tanto quer, você não consegue alcançar. E Deus traz você diante de uma palavra hoje para abrir os nossos olhos, para mim e para você. Ele estava dizendo o seguinte: talvez você não alcançou tudo o que você quer ainda, porque o sucesso está baseado em algumas coisas dessa vida aqui ainda. O seu sucesso está baseado em coisas dessa vida. O sucesso que o mundo te dá não é o que Deus tem para você. Eu vou repetir, que eu quero que entre dentro do seu coração. O sucesso que o mundo pode nos dar não é o que Deus tem para nós. Muitos vivem hoje abatidos. Muitos estão desanimados, até dentro das igrejas. Por quê? Porque não conseguem as coisas desse mundo. Somente porque não consegue alcançar as coisas que o mundo oferece. A pessoa que sai da presença de Jesus, por exemplo, é porque ela está focada nas coisas desse mundo, gente. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo acreditar que alguém que realmente diz ter tido um encontro verdadeiro com Jesus pode deixar de caminhar com Jesus. De verdade, eu não consigo acreditar no termo desviado. Eu prefiro acreditar que a pessoa ainda não teve um encontro profundo e verdadeiro, completo com Jesus. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus, você experimentar essa presença, esse amor maravilhoso, e de repente você se afastar dos caminhos de Jesus. Não, essa pessoa ainda não conheceu Jesus como deveria. E talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, para alguém que você está muito focado nas coisas desse mundo. E Deus está usando a minha vida para falar algo para você aqui, que se você ficar olhando muito para as coisas desse mundo, você não vai conseguir seguir Jesus. A caminhada vai ficar muito pesada para você. Um exemplo disso é o jovem rico. A Bíblia diz que ele vai atrás de Jesus, por quê? Porque ele queria saber sobre a coisa certa. Ele foi atrás de Jesus para saber sobre a vida eterna. E então ele se aproxima de Jesus e ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele vai até Jesus e a Bíblia diz que Jesus o amou. Ele foi buscar pela coisa certa, pela vida eterna, mas a motivação do coração dele estava errada. Quem sabe não tem alguém aqui que você está buscando a coisa certa, você está buscando Jesus, mas o motivo de você estar, a motivação de você estar buscando Jesus, talvez esteja errada. Talvez você está buscando a coisa certa para ter um resultado que você quer, e você não sabe nem se é isso que Deus tem para você. Então ele chega em Jesus, ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: olha, você tem que obedecer a palavra. E começa a dar os mandamentos para ele ali. E ele fala para Jesus assim: olha, eu cumpro as leis desde a minha mocidade. Tudo isso eu já faço desde a minha infância, sabe? Eu tenho honrado meu pai, eu tenho guardado o sábado, e blá blá blá, e blá blá blá. E aqui você já vê a religiosidade, né? E o texto diz que Jesus, olhando para ele, ele diz: ainda te falta uma coisa. Às vezes a gente acha que faz muita coisa, né?
Já faço tudo, Jesus. Toma a bênção, estou santo agora. Aí Jesus vem para ele e fala: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. E Jesus olha para o fundo do olho dele e fala assim: ó, faz o seguinte, já que você acha que você fez tudo que tem que fazer, vai, vende tudo que você possui, todas as suas propriedades, dê aos pobres, você não vai ficar com R$1 na tua mão. E depois que você fizer isso, aí então Jesus fala para ele: aí então você vai ter um tesouro no céu. Aí então você terá um tesouro no céu. Sabe o que Jesus está propondo para ele aqui? Troca tudo isso que você tem aqui na terra por algo que eu tenho reservado para você no céu. Já que você acha que você faz muito, ainda te falta uma coisa. Mas aquele jovem amava muitas coisas dessa terra. Ele achava muito importante aquilo que ele tinha aqui na terra, do que aquilo, muito mais importante do que aquilo que Jesus estava propondo para ele no céu. E a Bíblia diz que ele se entristeceu. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas para Jesus, como se diz: aí para mim é muito. E ele sai andando de cabeça baixa. Quem está entendendo? Escuta o que eu quero te falar aqui. Muitas pessoas vão voltar atrás, talvez vão abrir mão do que Deus tem reservado para elas. Sabe por quê? Porque às vezes acha que as coisas dessa vida acabam sendo mais importantes do que as coisas do céu, do que aquilo que Deus tem preparado para elas. Muitos estão buscando sucesso, mas sucesso desse mundo. E o sucesso desse mundo não é o que Deus tem para nós. Eu vou te falar algo aqui, irmão. O sucesso desse mundo é diferente do sucesso de Deus. Eu quero mostrar para você na palavra hoje que o sucesso desse mundo não tem nada a ver com o sucesso que Deus tem para nós. Os dois não se dão, sabe? Eles são totalmente diferentes. E vou te falar mais: se você tem sucesso, muito sucesso no mundo, dificilmente você terá sucesso diante de Deus. Pode acontecer? Claro que pode, mas é muito raro. É muito raro. Porque o sucesso segundo o homem está relacionado em ter. O sucesso segundo a ótica do ser humano está relacionado em possuir. Quem entende isso? Para mim ter sucesso diante dos olhos do mundo, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso possuir. Ter o quê, pastor? Ter dinheiro. Para ter sucesso diante dos olhos das pessoas do mundo, eu preciso ter prazer. Eu preciso ter mais do que uma mulher. Eu preciso ter sexo. Eu preciso ter tudo aquilo que eu acho que eu devo ter. Isso é segundo os padrões do mundo, viu? Já o sucesso segundo a ótica de Deus está relacionado não em ter, mas em ser. Ser o quê, pastor? Ser obediente. O sucesso diante de Deus está relacionado em você ser uma pessoa obediente, uma pessoa santa, uma pessoa humilde, prestativa, ser fiel a Deus e diante dos homens dessa terra, ser honesto, andar com integridade. Quem está entendendo? O sucesso para Deus está relacionado com a eternidade, irmão. É algo que ninguém te rouba. Já o sucesso do homem está relacionado a essa vida momentânea e prazerosa que o mundo nos oferece. E eu estou repetindo isso várias vezes, sabe por quê? Porque eu preciso que isso fique claro na sua mente essa noite. Deus me moveu a ministrar essa mensagem, porque ele falou de uma forma muito clara comigo. Eu preciso que isso esteja cravado no coração do meu povo. Porque tem muita gente buscando o sucesso errado. Está no lugar certo, buscando a pessoa certa, mas pela motivação errada. Porque, escuta o que eu vou te falar aqui. Os valores terrenos aqui dessa terra são diferentes dos valores divinos. Se você olhar para a sua vida segundo os valores humanos, vamos pensar assim, segundo os olhos dos homens, talvez hoje você olhe para a sua vida com a ótica do mundo e você se sinta um fracassado. E aqui eu começo a pregar para alguém. Aos olhos do mundo, você talvez olhe para a sua vida hoje e você faz uma análise da sua vida e talvez você se sinta uma pessoa fracassada. Talvez você chegue à conclusão que você nem é feliz com a família que você tem. Aos olhos do mundo, se você analisar a sua vida hoje, talvez você pense que você nem é feliz com o trabalho que Deus te deu. Talvez você pense que você não é feliz na igreja que você veio parar, ou Deus te colocou. Mas se você olhar para a sua vida segundo os valores de Deus, talvez você mude a ótica e você comece a pensar da forma correta. Espera aí, eu sou abençoado demais, porque a minha família
é uma bênção de Deus. Não, talvez se você olhar com a ótica de Deus, você vai pensar, não, peraí, mas o meu trabalho é uma bênção, e foi Deus que me deu quando eu mais precisei. Foi Deus que abriu essa porta. Não posso pensar isso, a igreja que eu estou, não, de forma nenhuma, a igreja que eu estou é uma bênção, porque aqui se prega a verdade. Porque aqui os pastores que pregam, as pessoas que pregam, não ficam enchendo linguiça em cima do altar, não fica com petição de dinheiro. Como que eu posso pensar isso? Não, aqui não tem tijolinho ungido, não vem de terreno no céu. Não tem vassoura ungida que varre demônio. Caroço de feijão. Não tem. O inimigo, ele tem colocado diante dos olhos de muitas pessoas, sabe, as coisas desse mundo. Olha o carro que você anda. Olha a casa que você mora, o conforto que você vive. Mas eu digo para você, irmão, isso são os padrões aos olhos do mundo, mas não é sucesso aos olhos de Deus. Não é sucesso aos olhos de Deus. Deus, ele olha de outra maneira, de outra forma. Você quer ver uma coisa? No capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia diz que Deus chama Jeremias e diz para ele: olha aqui, Jeremias, olha a promessa que Deus faz para ele: você é escolhido desde o ventre da sua mãe, e eu já tenho dado você para as nações por profeta. Mas Jeremias agora está olhando com os olhos do mundo, e sabe o que ele fala? Ai, Senhor, não fala isso para mim não, mas eu sou uma criança. Sabe o que Deus fala para ele? Não me diga que você é uma criança, Jeremias, porque aonde eu mandar você ir, você irá, e o que eu mandar você dizer, você dirá. Porque não é você, Jeremias, sou eu que vou te usar. Não temas, porque eu sou contigo, Deus fala para ele. Aí você pensa, meu Deus, pastor, depois dessa palavra do próprio Deus, né, o ministério dele deve ter sido um sucesso, né, pastor Danilo? Deve ter sido um ministério de sucesso. Não, aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo foi o pior ministério que já teve. Foi um ministério fracassado. Aos olhos do mundo, o ministério de Jeremias foi um fracasso absoluto. Porque se você já leu, se não leu, não teve oportunidade ainda, leia a Bíblia, e você vai ver que, para começar, a família dele não apoiava ele no ministério, e ainda rejeitava ele. A Bíblia diz que ele apanhava de sacerdote, foi amarrado em tronco. Nem os pastores da época teve paciência com ele. Apanhava de sacerdote, foi amarrado em troncos. Diz a Bíblia que Jeremias pregava a palavra e ninguém dava atenção para ele. Pense nisso. Eu pregando aqui e todos vocês no celular. Ele voltava para casa, o livro de Jeremias vai mostrar isso, lá que ele voltava para casa frustrado todos os dias, a ponto de orar a Deus certa vez e dizer: Deus, maldita hora foi que a minha mãe me teve. Olha, desejou nem ter nascido. Mas Jeremias sabia que Deus, ele sabia que Deus tinha separado para ele, sabe? Ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia quem estava com ele. Ei, Deus te separou, Deus está com você, você sabe disso. Não vai deixar o diabo colocar coisa na tua mente, não. Dizer que você está no caminho errado, que tem muita coisa melhor aí fora. Vou falar uma coisa para você aqui. Alguns de vocês estão aqui, você não entende como é que Deus está trabalhando na sua vida. Por quê? Porque você não entende, porque você quer o resultado do seu jeito, na hora que você quer. Você não entende a forma que Deus está trabalhando na sua vida. Mas eu venho aqui essa noite, na autoridade do Espírito Santo, dizer para você: você entendendo ou não, a verdade é que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida, na tua família, no teu casamento. Deus tem as formas dele trabalhar, irmão. Eu estava atendendo o Rafa essa semana, conversando com ele, irmão, a gente não entende, mas depois começa a entender, né, Rafa? Ele é o oleiro e você é só o barro. Vou repetir, ele é o oleiro e você é o barro, e glória a Deus por isso. Ele está desenvolvendo, o oleiro está desenvolvendo uma boa obra em você, na sua vida, através da sua vida. Mas às vezes você quer entender tudo. Tem até um versículo que fala: quem és tu, ó caco, para dizer ao oleiro o que fazes? Você não tem que entender nada. Se você sabe que você está na mão dele, irmão, você está na mão dele.
Talvez você está como aquele de Jeremias 18, né, que fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ai, pastor, é verdade, estou me sentindo quebrado. Mas você esquece que o vaso quebrou, mas se quebrou nas mãos do oleiro. Talvez você está se sentindo quebrado, mas você está esquecendo que você está nas mãos dele, irmão. Quebrado ou não, as mãos do Senhor estão sobre você. Você não está vendo um resultado numa determinada área, talvez, que talvez agora você está olhando segundo os valores do mundo. Mas Deus trouxe você aqui hoje porque Ele te ama, só para dizer para você, olhe para os valores eternos, olhe para os valores do reino de Deus, para as coisas do céu. A Bíblia diz que Jeremias recebia uma palavra de Deus, e ele saía para pregar. Sabe o que acontecia? As pessoas batiam nele, meu Deus, jogavam pedra nele, batia nele. E um dia então jogaram ele dentro de uma cisterna, de um poço cheio de lama. E a Bíblia diz que ele quase morreu. Você vai entender por que eu estou contando essa história de Jeremias para você. E ele sai dali, ele vai para casa, e ele fala para Deus naquele dia: Deus, eu não quero mais te ouvir, Senhor. Eu não quero, porque esse povo não quer ouvir falar do Senhor, não. Eu não quero mais isso para a minha vida. Chega, eu não quero. Ele faz essa oração dentro do quarto dele. Aí eu fico imaginando, aí vem o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Você sabe como que é, né? Quando você entra no quarto, faz essas orações: eu não aguento mais essa vida, Senhor. De repente vem aquela presença gloriosa. Fala: para onde você vai, Senhor? Você já entrou no quarto algumas vezes, não é? Já orou desse jeito: Deus, para mim basta, eu não aguento mais também esse casamento e não sei o quê. Mas nesse momento o Espírito Santo vem e ele diz: se coloque de pé, porque eu vou te usar muito ainda. Se coloque de pé, porque não tem nada acabado, está apenas começando. Isso tudo que você está passando faz parte do processo. Eu ainda não terminei o que eu comecei na tua vida, não está nem no início ainda. Jeremias sai dali novamente, todo feliz, porque ele recebeu a visitação de Deus. Ele sai dali novamente para fazer a obra, mas toda a esperança dele não dava em nada. Olha o que diz Jeremias capítulo 20, no versículo 7, ele diz assim: eu sirvo de escárnio todos os dias, o dia todo mundo zomba de mim. Olha aqui, ele está fazendo um desabafo. Talvez tenha alguém aqui que você se identifica com isso. Está tão difícil a situação para você, que as pessoas zombam de você. Jeremias, ele pregava, as pessoas zombavam dele. E não zombavam porque ele não era usado por Deus não, viu? Redobra atenção aqui, olha para mim. Não era porque ele não era usado por Deus não, porque a Bíblia diz que tudo que ele falou aconteceu. Você percebe que ninguém está isento, irmão, de passar por isso. Tudo que ele falou aconteceu. Para você ter uma ideia, ele profetizou 70 anos no cativeiro, e aconteceu exatamente tudo do jeito que Deus disse através da boca dele. Mas a vida de Jeremias, e aqui você vai começar a entender melhor agora, a vida de Jeremias era cheia de fracassos aos olhos dos homens. Era cheia de fracasso aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, Jeremias não teve sucesso nenhum, mas a grandeza dele foi reconhecida pelo próprio Deus. Deus pensou o seguinte: eu vou escrever um livro. Ele não consegue entender agora tudo que ele está passando. Eu fico pensando, Deus, assim, mas eu vou escrever um livro que tem 52 ou 53 capítulos, só para honrar esse homem de Deus, só para honrar tudo que ele está passando, só para contar a história desse homem. Para você ter uma ideia, no Novo Testamento as pessoas confundiam Jesus com Jeremias, irmão. Agora eu estou falando, aos olhos do mundo ele era um fracasso, mas olha aos olhos de Deus, ele era confundido. Jesus era confundido com Jeremias. Jesus Cristo foi confundido com ele várias vezes. Mas naquele tempo, tudo que Jeremias fazia parecia um fracasso. Diga comigo: fracasso. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Isso que você está passando hoje pode até parecer fracasso para você agora, mas é um trabalhar de Deus na sua vida, para Ele te honrar logo lá na frente. Pode parecer fracasso para você hoje, mas isso aí está no plano de Deus, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer para te honrar. Você quer ver uma coisa? Aos olhos do mundo, o sucesso é o quê? É ser o maior, sim ou não? Para você ter sucesso aí, você precisa ser o maior. No reino de Deus, olha comigo que inverte. Para você ser o maior, você tem que ser o menor. Você está conseguindo entender? Estou sendo claro com você? Aos olhos dos homens aí fora, sucesso é você ter muitos bens aqui nessa terra.
No reino de Deus, sucesso é você ter tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam, não roubam. Inverte tudo, irmão, muda tudo na ótica de Deus. Sucesso aqui nesse mundo, por exemplo, é você receber. No reino de Deus, Jesus disse, sucesso é você dar. Aos olhos do mundo, sucesso é você salvar a sua vida presente. Quem pode mais chora menos aí fora. Sucesso no mundo é você salvar a sua vida presente. Sabe o que Jesus falou? Para Deus, sucesso é você perder a sua vida presente, morrer para o mundo, renascer para Cristo e começar uma nova história. Ah, meu Deus, como é difícil entender a tua ótica, Senhor. Aos olhos do mundo aí fora, sucesso é você ter mais do que uma mulher. Quanto mais você tiver, mais homem você é. Aos olhos de Deus, sucesso é você ter uma mulher só, viver com ela todos os dias da sua vida, até que a morte separe. Até que a morte separe. Na alça ou no caixão? De preferência na alça, em nome de Jesus. Você consegue entender isso? Eu não estou vendo a pastora ali, fica até estranho. Ela está com dengue, tadinho. Deu pneumonia agora também, foi no hospital, fez um exame lá. E Deus vai dando graça. Porque o sucesso, na ótica de Deus, é totalmente diferente. No reino de Deus, os valores são diferentes, igreja. E no ministério, hein? O que seria sucesso no ministério? Pensa comigo, você que tem um chamado. Porque ministério hoje virou um negócio aí fora, né? O que é sucesso no ministério, Danilo? Os demônios se submeterem a mim? Não. Certa vez os discípulos falaram, Senhor, nós estamos empolgados. Sucesso total, nós fomos, agora voltamos. E você precisa ver, os demônios se sujeitavam para nós assim, quando a gente falava o seu nome. Sucesso, Jesus. Não. Não se alegre porque os demônios se submetem a você. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então o sucesso no ministério é o quê? É eu ser um grande líder e ser servido por muitos? Não, sucesso no ministério é eu servir muita gente. Muda tudo. Totalmente ao contrário. Você consegue entender que é totalmente ao contrário do que muitos lugares hoje faz? Líderes querendo ser servido, joga um tapete para passar, acaba o culto, um som de ninja, sumiu, cadê o pastor? Aos olhos de Deus, sucesso é eu servir muita gente. Sucesso no ministério é você ter uma grande igreja, ser reconhecido e ter título de pastor, de bispo, de apóstolo, santidade, vice-deus, porque hoje tem tudo aí, né? Tem gente que se titula apóstolo, apóstola, que, irmão, a pessoa não sabe nem o significado da palavra, está se intitulando. Então sucesso é eu ter um bom cargo, é ser um grande líder reconhecido? Claro que não. Sucesso no ministério, irmão, é você desenvolver o seu chamado com excelência, independente da posição e do cargo que você tenha. É você fazer o seu melhor, sabendo que, ainda que ninguém estiver vendo, o dono da obra está vendo. E é para ele que você faz. Você não serve para um pastor, para um líder de departamento, não, você serve para ele. Mas algumas pessoas, elas são iludidas, sabe, com esse negócio de ser o maior, de ser o melhor. E isso acontece, sabe por quê? Porque as pessoas seguem o padrão do mundo. O padrão do mundo, ainda que a gente já veio para Jesus, ele ainda está enraizado dentro de nós. Meu Deus. E não somos só nós que agimos assim não, viu? Os discípulos também fizeram a mesma coisa disso aqui que eu estou falando. Certa vez a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles, o que vocês estão discutindo aí? E a Bíblia diz que eles se calaram, eles ficaram todos quietinhos, porque qual que era a discussão? No caminho eles estavam querendo saber entre eles, qual seria o maior deles no reino de Deus. Eles queriam ter sucesso. E o texto vai dizer que Jesus, se assentando, chamou os 12 para conversar. Jesus sabia, a motivação deles estava errada. Senta aqui, vamos conversar. Jesus senta, chama eles para conversar e fala assim para eles: se alguém de vocês quiser ser o primeiro, seja o último. Se algum de vocês quiser ser o primeiro, seja o último. E seja o menor entre os seus irmãos, para que você seja o maior no reino de Deus. O sucesso verdadeiro, igreja, não é o sucesso que muitos estão buscando aí não.
Não é o sucesso que você vê aí fora, não. Olha para João Batista. A Bíblia diz que esse homem, João Batista, ele vestia roupas feitas com pele de camelo. Sabe o que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. E não é gafanhoto o bichinho, não. Gafanhoto, na verdade, era uma raiz, um cipó de sobrevivência, que é parecidíssimo com o gafanhoto. Então eles davam um nome, não é o bicho gafanhoto, não. E a Bíblia diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Teve o ministério dele desenvolvido, sabe aonde? No deserto. Eu fico pensando, para que esse homem pregava, gente? Ele teve o ministério dele desenvolvido no deserto. Aí você olha para João Batista, tirando o básico pelos padrões do mundo, você pensa o quê? Que ministério fracassado, hein? Hã? Aos olhos do mundo, que ministério fracassado, não tinha nem roupa para vestir. Espírito de miséria, hein, pastor? Que ministério fracassado, não tinha nem comida para comer direito. Esse ministério foi um fracasso. Então vamos ver o que Jesus disse dele. Mateus capítulo 11, versículo 11. Aos olhos do mundo, um fracasso total. Mas olha o que o próprio Jesus disse dele: em verdade vos digo, e entre os nascidos de mulher, não existe um ser humano na face dessa terra que não nasceu de mulher. O que ele está falando? Entre todos dessa terra, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Você consegue entender isso? Que a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa ótica aqui desse mundo. Os valores de Deus é diferente, igreja. Nós precisamos parar, sabe, de medir a nossa vida pelos valores do mundo aí fora. Porque eu vou falar, hein? Tem gente que fala que é crente, tem gente que é cristão, está dentro da igreja e está se comparando com o vizinho que não vai na igreja, porque tem um carro melhor, porque tem uma roupa melhor, um emprego melhor. Tem gente que está na igreja e está pensando: mas o fulano não serve a Deus. Olha lá, trabalha comigo, fala besteira o dia inteiro, não serve a Deus, está melhor do que eu. Olha, o carro dele é melhor do que o meu. E Deus traz você aqui essa noite para dizer para você: do que adianta ele ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar, conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Deus fala para mim e para você hoje: se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Igreja, nós precisamos parar de medir a nossa vida, o nosso ministério pelo ministério dos outros, pela vida dos outros, da televisão. Meu Deus, eu estava falando com o Sérgio agora há pouco ali sobre isso. Tem pastores, irmão, eu conheço pastores que têm igrejas mais simples, pequenas, mas assim, é um homem que prega o verdadeiro evangelho. É um homem de Deus, Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente conversa e eu vejo o pastor triste. Por quê? Porque esse pastor, ele fica olhando para o pastor da televisão. Porque ele começa a se comparar com o pastor da televisão e ele pensa: eu sou um fracassado. Mas claro que não é. Ei, você não é um fracassado, irmão. Você só é um fracassado se você não estiver cumprindo a vontade de Deus. Você só vai ser um fracassado na sua vida se você não estiver fazendo aquilo que Deus já mandou você fazer. Quem está entendendo? Se você não cumprir o teu chamado, aí sim você pode se considerar um fracassado. Você é um fracassado se Deus te deu um ministério no deserto e você quiser desenvolver o seu ministério na cidade. Quem está entendendo? Quando Deus manda fazer uma coisa, é aquilo que Ele quer que você faça. Mas eu quero o outro lá, porque o outro lá parece mais. Aí você é um fracassado. Deus está despertando algumas pessoas aqui hoje, irmão, para uma vida de excelência em tudo que você faz. Não só na obra de Deus, mas sua vida particular. Entender que tudo que você fizer lá dentro do seu trabalho, você tem que fazer. A Bíblia diz que você deve fazer como se fizesse para Deus, porque é Ele que vai te honrar. Não é aquele gerente chato, não é o patrão que não sei o quê. Não, é Ele. Então se o homem falou, não é perseguição, vai, faz, porque eu sei que é o meu Deus que me honra. Daqui a pouco Ele dá ordem aos anjos a teu respeito. O anjo desce lá, constrange o coração daquele homem chato que você chama, e ele honra você. E ele sobe você de cargo. Danilo, você está dizendo então que eu não posso ter riqueza, é isso? Irmão, você pode ter riqueza. Você pode ter muitas riquezas, aliás. A riqueza não pode ter você. Eu vou caminhar para o final falando isso aqui para você. Olha aqui para mim. Você pode ter o que você quiser na face dessa terra. Você pode ter toda a riqueza que Deus quiser que você tenha. Só que a riqueza não pode possuir o teu coração. Você consegue entender isso? O seu coração deve estar em Cristo, na obra de Deus, no reino de Deus.
Pastor, então eu posso ter o carro novo? Você pode sim ter o carro novo. É o carro novo que não pode ter você. E você tem que estar disposto, aliás, a pegar esse carro aí e encher de pessoas que não conhecem a palavra e trazer para a igreja. Aí você vai ver, você vai ter 2, 3, 4, 5 carros novos. Porque a motivação está certa. Danilo, eu posso ter uma casa, uma bela casa também? Você pode ter uma maravilhosa casa. A casa que não pode ter você é a bela casa que não pode ter o teu coração. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, presta atenção nisso. Muitas pessoas falam, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é bênção de Deus. Dinheiro é dom de Deus. Riqueza é dom dado por Deus. Tanto que não é todo mundo que é rico. É um dom de Deus. Tem a riqueza que você busca, que você conquista, mas para você manter ela, você vai precisar ter o dom da riqueza. A sabedoria, a administração, quem está entendendo? O que mata é o amor ao dinheiro. Pelo amor ao dinheiro, as pessoas querem sempre mais. Então elas são corruptas, elas matam, elas traficam. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Eu finalizo essa mensagem dizendo algo para você, olha aqui para mim. Você consegue ver sucesso, seja sincero. Você consegue ver sucesso no ministério de Jesus segundo os padrões do mundo? Você olhando com os olhos do mundo, você consegue ver sucesso no ministério do nosso Senhor Jesus? Eu não consegui. Eu olhando com a ótica do mundo, eu não consegui ver sucesso. Eu vou ler o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, e muitos paradigmas vão ser quebrados aqui agora. E aí você me fala se ele era uma pessoa de sucesso ou não. Isaías capítulo 53, versículo 2. Olha o que fala aqui sobre Jesus, tá? Versículo 2. Para começar, ó. Acha essa versão aqui, ó. Nele não tinha. Isaías 53, versículo 2. Acha a versão, ele não tinha, por favor. Não tem? Então deixa sair mesmo. Olha lá o que fala ali, ó, no meio do versículo 2. Já vou começar daqui, ó. Nele não tinha beleza nem formosura. Já começa por aí. Você começa a entender então que Jesus já começa a quebrar um paradigma aqui. Não se ilude com essa imagem que você vê de um homem, cabelo comprido, olhos azuis. É a Bíblia, não mente, está aqui, ó. Ele não tinha beleza nem formosura, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Tinha uma boa aparência não. E por que ele não tinha? Aqui fala também, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ó, a ótica humana. Homem de dor, experimentado no sofrimento da vida. E com ele, e como um de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas não queriam nem ficar perto dele. Se escondia. E ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí no versículo 12, lá no versículo 12, diz que ele foi tratado como um criminoso, transgressor. Foi tratado como um criminoso. Aí eu pergunto para você, você consegue ver sucesso no ministério de Jesus, segundo o padrão do mundo? Não dá não, né? E tem mais, não para por aí não. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos seus, pelos judeus, incompreendido pela sua própria família, traído por um dos seus discípulos, negado por outro. Os religiosos da época crucificaram ele, foi morto pelos os religiosos, foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E se você olhar para Jesus aqui, ó, você não consegue ver sucesso nenhum, absolutamente nenhum sucesso, segundo os padrões dessa vida. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos ter ele como modelo perfeito e buscar a estatura dele, que é o varão perfeito. Mas sabe o que muitos estão fazendo, igreja? Estão querendo ser igual a Jesus, mas buscando os padrões do mundo. As pessoas querem ser igual a Jesus, mas elas querem buscar o padrão do mundo. Está tudo errado.
Tem gente que está aqui hoje e você está angustiado, seu coração está apertado, sabe por quê? Porque você tem buscado a Deus, você tem buscado a coisa certa, mas com a motivação errada. Você tem servido a Deus, mas aquela porta que você queria, que você precisava, ela não se abriu. E agora você está angustiado por causa disso. Por quê? Porque o relacionamento com aquela pessoa que você tanto queria não deu certo, e agora você está angustiado por causa disso. Você está achando que é uma perda, e Deus está falando para você, foi um grande livramento que eu te dei, que você nem sabe. Aos olhos do mundo, o ministério de Jesus foi um verdadeiro fracasso. Agora, olha o que Jesus foi, segundo a ótica do Pai, de Deus, quando ele foi batizado. A Bíblia diz que saindo do rio ele se pôs a orar. Sabe o que aconteceu? O céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre ele, e houve uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Aos olhos do mundo foi um fracasso. Jesus foi rejeitado, ferido, foi morto pelos homens, mas olha o que Deus disse: ele é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Sabe o que mais aconteceu? Os anjos veio servir depois do deserto, depois da tentação. Satanás, a Bíblia diz que Satanás tremia diante dele. Ele orava, os enfermos eram curados, as pessoas oprimidas eram libertas. Ele venceu a morte, ele triunfou. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, recebeu ali um nome que é acima de todo nome, reconhecido por todos nós como maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, o leão da tribo de Judá, a fonte da água viva. Enquanto você não exaltar o nome dele, eu não paro de falar o que ele era aqui. Alfa e ômega, princípio e fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei da glória, a própria palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o teu Salvador, o teu libertador, aquele que um dia te amou, quando você ainda virava as costas para Ele. Esse é o nosso Senhor Jesus, o cabeça da igreja, o nosso advogado fiel, o mensageiro da nova aliança, o desejado das nações, o amado das nossas almas, o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Oh, aleluia. Aparentemente um fracasso aos olhos dos homens, perseguido pelas pessoas, mas um sucesso aos olhos de Deus. Oh, aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser um fracasso aos olhos de todos aí fora, mas um sucesso aos olhos do meu Deus. Eu quero ser o que as pessoas quiserem aí fora. Pode caluniar, pode falar, mas eu quero ser um sucesso aos olhos do meu Deus. Deus tinha prazer em Jesus, que o Senhor tenha prazer em você. Que Deus olhe para o seu coração e veja a motivação correta ao buscar Ele nesse lugar. O sucesso de Deus é diferente do sucesso do mundo, igreja. E nós precisamos entender isso. Eu finalizo dizendo para você: você pode ser o que você quiser, o que Deus quer que você seja. Você pode ser próspero, você pode ser empresário, você pode ser rico, você pode ter carro, você pode ter tudo, mas isso tudo não pode ser uma meta de vida para você. Não pode. A minha meta, a sua meta deve ser a salvação em Jesus Cristo. A nossa meta deve ser morar no céu com Ele, vida eterna. Isso tudo você pode conquistar aqui nessa terra. Isso tudo que Deus pode te dar aqui nessa terra são ferramentas para que Deus te dá, para que o nome dele seja glorificado. É isso mesmo. As conquistas que a gente alcança nessa vida são ferramentas que Deus nos dá para que a gente glorifique o nome dele diante das pessoas. É assim que o cristão faz, não é? Você vai falar com alguém ali fora: comprei, irmão, ralei, hein? Vai falar com um crente: ralou que nem doido, trabalhou. E aí? Antes você fala: Jesus que me deu. É assim ou não é? Ele reconhece que nada é dele. Aí no mundo lá fora, foi: ralei, irmão, trabalhei dia, tarde, noite, comprei, aí é meu, eu que não trabalhei não. Vai falar para um cristão: irmão, você comprou esse carro aí? Jesus me deu. Ah, você não trabalhou? Não, irmão, ele que me deu. Se não fosse ele eu não levantava, eu não tinha saúde. Se não fosse ele eu não tinha porta aberta de emprego. E não pense você que todos terão, viu? Eu encerro aqui. Fica de pé no teu lugar e olha aqui para mim. Não perde o foco não.
Não pense você, eu preciso pregar a verdade para você. Não pense você que todos terão, porque não vai ter. Não é todos que vão ter. Mas pode ter certeza de uma coisa: ó. Comida não vai faltar, roupa não vai faltar, presença de Deus não vai faltar, providência na hora certa que você precisar, Deus mandará. E o melhor de tudo, vida eterna você terá. Adore o Senhor. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Meu Deus, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. E eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. E eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, meu Deus, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida, e é você. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. a glória de Deus está aqui essa noite, irmãos. E o Espírito Santo nesse momento vai trazer na tua memória quão grande é o sucesso que você já teve. Talvez você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter ainda. Ainda o Senhor está falando. Mas muda o foco hoje. Lembra que Ele é o primeiro na tua vida. E não adianta, Ele não vai negociar o primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro, não espere que Ele será o segundo. Ele não será. Mas se Ele for o primeiro, a promessa é que todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Você é um homem ou uma mulher de sucesso, porque enquanto muitos estão aí fora agora, lutando para sobreviver, caído numa sarjeta, a graça de Deus te alcançou, o amor de Deus te alcançou, e você hoje é uma pessoa muito melhor do que você já foi. Eu estou falando com alguém que um dia você estava preso nas drogas, na bebida, na prostituição.
num relacionamento errado, e Deus te libertou, Deus mudou a tua história. Olha a situação que você vivia e como você está hoje. Não tem como você negar, há uma obra de Deus sendo realizada na tua vida, e essa obra já está em curso, já está em andamento. Ei, você é uma pessoa de sucesso. Não importa o que os seus parentes falam, não importa o que os seus vizinhos pensam, não importa o que os seus amigos dizem de você. Você tem algo precioso que o dinheiro não pode comprar. Você tem tudo aquilo que realmente tem valor para mim. O Senhor está falando. O que tem valor para você, Senhor? O que tem valor para você? O que o teu dinheiro não compra. Você tem minha salvação, você tem minha vida eterna. Ei, você tem a minha presença. O que o teu dinheiro pode comprar, para mim não vale nada. O Senhor está falando. Para mim só interessa aquilo que o dinheiro não compra. A comunhão, essa presença que você está sentindo aí agora. Espírito Santo de Deus, começa a tocar agora, Senhor. Toca nos quatro cantos dessa igreja agora. Traga uma alegria no coração dessa pessoa que entrou por aquela porta ali, angustiado, desanimado, porque os resultados aos olhos do mundo não estão na vida deles ainda. Começa a fazer eles enxergarem agora, Espírito Santo, tudo aquilo que já está nas mãos dele. Porque nós não te adoramos por aquilo que o Senhor vai fazer. Se eu estou aqui essa noite, pelo menos eu posso afirmar isso, Pai. Eu estou aqui essa noite por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, mas se parasse aqui agora e não fizesse mais nada, para mim já estaria de bom tamanho. Eu te amo, Jesus. Nada, será que você pode dizer isso para Ele? Nada nem ninguém poderá me separar do teu amor. Nada nem ninguém me tirará mais da tua presença, da tua casa, Senhor. Eu te amo, Jesus. O mundo pensa o que quiser, fala o que quiser. Eu quero ser um sucesso aos teus olhos, Pai. Deus tirou você do mundo quando você ainda virava as costas para Ele. Não, eu não vou parar não, o Espírito Santo está aqui. Quando você virava as costas para Ele lá no mundo, a Bíblia diz que Ele te amou quando você ainda virava as costas para Ele. Fala, Jesus. Vou falar o que todos já conseguiam ver. Só você não via. Mas eu demorei para perceber que eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu Lá estava Ele. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei. Tá vendo como você tem sucesso? Só tenho você. E eu vaguei o mundo afora, e mais não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você.
eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho, meu Deus. Mais uma vez, só as vozes, ó. Olha que presença. Vaguei afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Senhor da glória. Aleluia. Só faltava eu perceber. Glorificado e exaltado é o teu nome, Jesus.